Já deu para tomar um cafezinho, não é? Tomar a voz. Tomar a voz. Sábado de manhã. Vamos então, Fernanda, não é? Eu já voltei a iniciar aqui a gravação, para que assim tem dois vídeos. Um vídeo com a parte da estrutura, da metodologia, das orientações gerais e depois um outro vídeo agora, especificamente. Já iniciei aqui a gravação, tá? Obrigada. Tainara, vamos retomar então? Sim, sim. Vamos lá. Vamos então iniciar esta segunda fase do treinamento, que é onde vamos colocar as mãos na massa, não é? Vamos aí então apresentar o módulo de criação e edição de conteúdos. É uma ferramenta da Wiki Alphabet, é a nossa propriedade, ou seja, nós desenvolvemos a ferramenta e desenvolvemos os conteúdos então dentro dessa ferramenta, e é ela que comunica, como eu estava há pouco explicando, também com outras plataformas, com os dispositivos dos alunos e que, no fundo, trazem a magia do nosso ecossistema. Mas vamos ver aí um pequeno vídeo também ilustrativo do nosso WeCreate, que é então a plataforma que trabalhamos e que vocês irão trabalhar. Essa é a professora Amélia. Ela ensina geografia há 10 anos e ultimamente tem sentido a necessidade de criar aulas mais dinâmicas e interativas. Mas a falta de tempo e os inúmeros softwares complexos não ajudaram a professora Amélia a melhorar suas aulas. Agora, ela tem ferramentas para criar aulas mais interativas e dinâmicas, para aumentar a participação e a atenção de seus alunos durante a aula. De um modo simples, a professora Amélia consegue estruturar um plano de aula e também criar uma aula interativa, divertida e muito organizada. Devido às suas ferramentas, o WeCreate facilita o trabalho pedagógico e auxilia a motivação para compartilhar conhecimento com os alunos. Agora, a professora Amélia pode concentrar-se naquilo que ela realmente adora, que é ensinar e compartilhar conhecimento com entusiasmo. Com o WeCreate, Amélia pode preparar suas aulas para que a viagem pelo mundo da aprendizagem se torne um momento mágico e inesquecível para ela e para os alunos. O WeCreate capacita os professores com a força para construir as melhores aulas sem reforço. É esse mesmo o mundo do conhecimento que falávamos há pouco, esta viagem, este desafio que gostamos de lançar aos professores,
que trabalham connosco e também aqueles que trabalham com os nossos conteúdos, é a possibilidade deles se dedicarem claramente àquilo que é a sua arte de ensinar. E para isso temos então aqui o nosso WeCreate, e eu vou agora lançar os desafios ao Helder para que ele me possa explicar a mim, a vocês, como é que se produz aquele material que ainda há pouco visualizamos na primeira parte da capacitação, para, e sem mais demoras, conseguirem já colocar aí então as mãos na massa, não é, Helder? Então, o primeiro desafio é exatamente como é que iniciamos, não é? A Sayonara explicou ainda há pouco que iremos enviar um link para fazer a instalação do software, é um software que fica instalado na máquina do professor, e por isso mesmo, como é que iniciamos o software e como é que iniciamos o processo de criação? Exatamente, Fernanda. Vamos então começar por ver, quando vocês já tiverem instalado o WeCreate, na área de trabalho, vocês vão ter aqui, ó, este iconezinho assim, este cubo mágico. Nós dizemos que é um cubo mágico porque vai ser ele que vai assegurar aí a criação dessas aulas dinâmicas com todas as estratégias que vocês elencarem lá no roteiro, não é isso? Ó, temos aqui o aplicativo, vamos clicar 2 vezes e vai abrir-se então a tela do WeCreate. Vocês vão ter o usuário e a senha individual, então vocês colocam aqui o e-mail de vocês, eu vou colocar aqui o que eu tenho, opa, aqui está, e depois colocam a senha que é pessoal. Beleza? Para não estarem sempre fazendo este passo, vocês podem salvar os dados, salvar as credenciais e ele depois de vocês colocarem a primeira vez, ele acessa diretamente, tá? Clicam em Login. Quando clicarem em Login, vocês vão ter acesso à primeira interface do WeCreate, com estas duas grandes funcionalidades. A possibilidade de criar um conteúdo ou acessar aos conteúdos que vocês já iniciaram a construção. Perfeito? Lá em meus conteúdos, se eu clicar em meus conteúdos, vou ter o nível de ensino, clico, vou ter as áreas científicas, clico e tenho, por exemplo, aqui um conteúdo. Perfeito? Como é que eu volto lá no início? Primeira dica, aqui em cima, esta casa, esta casinha, home, cliquei, voltei à tela inicial, onde eu tenho a possibilidade de criar, que é aqui, Fernanda quer que eu dê resposta ao desafio aqui no criar conteúdo, mas antes vou também indicar aqui esta nuvenzinha, está bem? Vocês depois vão ver, vai fazer sentido lá no finalzinho, quando nós estivermos dizendo, como é que eu envio, como é que não envio a aula? É nesta nuvenzinha que vocês veem, o download ou o upload, o estado, não é? Se já baixaram ou se já subiram, mas isso vamos voltar lá na frente. Então, para iniciar o processo de criação, bem simples, clico em criar conteúdo. Primeira premissa aqui do WeCreate, é um aplicativo de criação de aulas, não é uma apresentação corporativa como um PowerPoint. Então, ele vai nos orientar já a criar aquilo que será depois o cabeçalho do plano de aula. Então, olhem só, o nome do seu conteúdo, que vocês já vão ter preenchido lá no roteiro. Então, é copia e cola, tá? Eu vou dizer que vou fazer um conteúdo sobre o crash de 1929. Beleza, é o nome do meu conteúdo. Nível de ensino, vou dizer que é para o Fundamental 2. Vocês depois aqui colocam de acordo com o que estiverem criando, tá bem? Quem estiver criando para um, clica no 1, para o 2, no 2. Vou dizer que o meu é do 2 e que é da área científica maravilhosa. Não sei se está aqui mais professores de História, então cliquei na História. Vocês clicam na área científica respectiva. Depois o que é que fazemos? O Igor mandou corações. Senti, Igor, estamos em sintonia. O tema, antes do tema, perdão, aqui o total de aulas, de acordo com o roteiro, se, por exemplo, eu vou dizer que este dá para 4 aulas, coloco um 4.
tá? Ele já me vai preparar depois aquilo que será a base de criação para cada uma das aulas, tá bem? Vou agora ao tema. Nós vamos aqui encontrar o tema que diz respeito àquele conteúdo. Então eu posso verificar que tem aqui vários, vamos identificar aquele que é mais ajustado, digamos assim, ao meu conteúdo. Eu vou selecionar aqui totalitarismos e conflitos mundiais, beleza? E os subtemas, isto tudo vocês já têm lá no roteiro, volto a dizer, tá? Então aqui eu vou escrever, mas vocês depois fazem um copia e cola. Ó, vou colocar as causas da crise, vou colocar grande depressão e depois as consequências da crise de 1929. Ó, Igor, eu não vou estar explorando aqui cientificamente para não causar impacto aí com os outros professores. Vou aqui colocar meramente ilustrativo, beleza? Ó, os subtemas. E depois, os objetivos pedagógicos que vocês também têm já definidos. Então eu vou dizer o quê? Ó, posso colocar a habilidade da BNCC, posso colocar o quê? Os meus objetivos específicos que eu vou tratar neste conteúdo. Então, ó, conhecer as causas da crise da Bolsa de Nova York. E por aí fora, né? Posso colocar aqui todos os que quiser. Posso também deixar já um comentário introdutório ou usar este campo de referências se eu quiser deixar alguma referência bibliográfica, alguma imagem, algum vídeo que eu usei, posso depois editar e colocar aqui, tá bem? Reparem que estes dois não têm um asterisco, então estes eu posso preencher depois, mas estes eu tenho que preencher para avançar. Porquê? Porque é o enquadramento do meu conteúdo. E depois, olhem só, eu tenho aqui a possibilidade de criar uma capa de apresentação do meu conteúdo. Que é o quê? Ó, vou clicar em editar. Ele vai perguntar qual é a imagem que eu pretendo. Eu vou lá na pastinha. Lembram da pastinha que falamos que o design vai enviar o CML? Ó, Crash de 1929. Vou em conteúdo. Tenho aqui a capa. Beleza, está ali. Perfeito? Ok? Já preenchi o enquadramento. E tem aqui embaixo o botão de criar conteúdo ou cancelar. Eu preciso de agilizar o tempo, então não vou estar cancelando, não é? Eu quero é seguir em frente. Ó, criar conteúdo. Beleza. Ele vai me perguntar agora qual é a aula que eu quero começar a criar. Porquê? Porque tenho 4. Logicamente que a gente vai começar pela primeira, não é? Vamos fazer aqui a primeira e eu vou dar um nome específico, porque eu depois vou poder dar um nome a cada aula para orientar o professor também naqueles grandes temas que vamos ajudar. Então eu vou dizer que na aula 1, causas da crise de 1929. Beleza, posso colocar uma imagem também, vamos imaginar que aqui vou usar uma diferente, depois vamos ver que temos aqui algumas orientações. E temos o continuo, beleza. Primeira orientação que nós temos sempre que lembrar. Existem duas relações de aspecto, ou seja, 2 formatos que o aplicativo nos deixa criar, o 4x3 ou o 16x9, ok? Qual é o formato que têm de criar os conteúdos? Sempre no 16x9, está bem? Este é o formato dos padrões Wikialphabet. O 4x3 foi um conteúdo, uma estrutura, um formato de conteúdos que nós usamos, mas agora passamos para o 16x9. Então, 16x9, aula em branco, olhem só, criar. Perfeito, já está. O aplicativo vai-me fazer aquelas perguntinhas que eu fiz há pouco, que é o quê? Nesta primeira aula, o que é que eu quero, quais são os momentos de aula que eu quero explorar, não é? Olhem só, eu tenho aqui introdução, exploração, atividades, estes 2 não interessam, são para o ensino médio, tá? Então nós falamos destes 3 no ensino fundamental e eu estou na primeira aula. E agora eu já não vou ser eu a preencher isto, Fernanda, não é? Eu vou perguntar, ora, na primeira aula o que é que eu vou ter? Este conteúdo é de 4 aulas, então na primeira o que é que eu vou escolher? Vocês têm que me ajudar agora. Isto aqui é interativo.
Estás lançando desafios em cima de desafios. Eu lanço o desafio a ti E eu, tu eu, eu peço lanças ajuda. Eu peço ajuda. Ó, a Ana disse ajuda do introdução. público. A Ana já colocou a introdução e a Lana também. Perfeito. Mas eu preciso de mais um, não é? Ó, a Lana dizendo exploração. Perfeito. Atividades não coloco? Não? A Lana disse, pode pôr também. Pode. Porquê? Só se o conteúdo fosse de uma aula. As atividades diagnósticas são dentro da introdução, tá bem? Lembrem sempre, quando eu seleciono aqui atividades, é o momento das atividades de avaliação final, tá bem? As atividades não vêm na primeira aula. A primeira aula tem sempre introdução e exploração. Isso. Pode falar, Ana. Pediu aí a palavra? Então, essas atividades é as que a gente vai colocar só na quarta aula. Exatamente. As aulas já está dentro ali da exploração, já tem aquelas diagnósticas pequenininhas. Isso, exatamente. Nós vamos ter dentro da introdução as da avaliação diagnóstica e dentro da exploração aquelas que era aquele botãozinho aplicar conhecimento, não é? Beleza. As atividades só na última aula, que são as da avaliação final. Perfeito? Beleza, obrigada. Nada, que é isso. Vão participando. Vocês têm que me ajudar a fazer os desafios. Ó, vou clicar em avançar. Cliquei em avançar e entrei na interface de criação. Ok? É a interface de criação do Create. Ele é simples e é bem intuitivo. Olhem só, isto, enquanto nós não ganhamos aquele primeiro, aquela familiaridade, é normal vocês acharem estranho, porque é um aplicativo novo, mas ele é bem simples de utilizar. Olhem só, do lado esquerdo, aqui, eu vou ter o menu de navegação. E olhem que curioso, ele já tem aqui os momentos da aula, estão vendo? Ó, aqui eu vou criar os slides da introdução, e aqui vou criar os slides da exploração. Estão vendo que interessantes? Primeira dica também, que agora vamos ficar todos muito chiques, chamando as coisas pelo nome. E slides é o que nós chamamos no PowerPoint, não é? Diapositiva ou slide. Aqui no Create, nós dizemos que este conjunto de slides se chama ClassLine. Ok, olha só, ClassLine, que é a linha do tempo da aula. Cada um destes blocos, introdução e exploração, são class moments, são os momentos da aula, e então vai ganhar um nome, vai ganhar aqui um nome, ok? Em vez de dizermos slides, a Sayonara lá atrás já falou, ó, class point, é o ponto da aula. Então sempre que nós dizemos o class point, é o mesmo que estivéssemos dizendo o slide. Perfeito? Só que agora já sabem que são class points, então eu agora vou tentar aí introduzir também essas dinâmicas. Se virmos, nós podemos alterar a quantidade de telas por momento, sim, aqui no maisinho, ó, sempre que eu quero mais telas, posso criar aqui, tá? Então, no lado esquerdo tem o menu de navegação, ok? Se eu quiser criar a minha área de trabalho aqui nesta dinâmica branca, esta é a minha área de trabalho, tá? Onde é que eu acesso às ferramentas? Este maisinho. Este maisinho ele é fundamental. Então este maisinho quando eu coloco, ele abre. Nós dizemos que é um menu Ouroboros, porque ele é um menu circular e ele está em categorias. Olhem só, temos aqui várias ferramentas que estão agrupadas em grupo. Agrupadas em grupo, que é redundante, mas agrupadas. Ó, por exemplo, no multimídia, inserir imagem, inserir vídeos, inserir hiperligação e por aí vai. Venho nesta, são as ferramentas geométricas ou formas geométricas. Tenho mais ferramentas, ou seja, é aqui que eu vou usar e depois, de acordo com o que eu seleciono aqui, vamos imaginar que eu selecionei figuras geométricas, nesta aba lateral direita, eu vou ter as propriedades estendidas daquilo que eu preciso. Por exemplo, se eu quero lá um quadrado, cliquei no quadrado, já tenho aqui o quadrado para poder criar aqui a dinâmica que eu tenho prevista. Perfeito? Então, menu de navegação do lado esquerdo, área de trabalho na área central, o menu das ferramentas no menu circular e na lateral o menu estendido. O que é que nós necessitamos de ver também? O menu do aplicativo. Então, aqui no cubo mágico, quando clicamos, vamos poder salvar como,
ver o conteúdo, enviar a aula para a plataforma quando já terminamos todas as aulas, ou ver em modo interação. Este modo interação eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho, ok? Mas o início da criação de uma aula é este, é criar conteúdo, preencher, trazer as informações do roteiro e chegarmos a esta tela de trabalho, ok? Fernanda, acho que cumpri aí com o desafio lançado. Cumpriste sem dúvida, indicando aí também já, para além do processo de criação, toda a estrutura do WeCreate, ajudando aí os professores a localizarem-se nas diferentes partes. Não se assustem, porque a ideia é que tudo isto seja muito intuitivo. Vamos lá começar agora a criar os primeiros class points da aula, né? Já fomos introduzidos aqui aos temas mais chiques, aos class moments e agora aos class points da aula, para termos aquela estrutura que podemos ver no vídeo e que é aquilo que nos caracteriza em termos de conteúdo digital. Exatamente. Então o primeiro class point, por incrível que pareça, não é este 1. Está bem? O primeiro class point, nós vamos sempre criar neste losango. Vocês conseguem ver todos este losangozinho aqui no canto superior esquerdo? Todo mundo está vendo? Aqui onde eu tenho o mouse? Isso, ó. Eu vou clicar e eu vejo que ele fica com contorno amarelinho. Então aqui eu vou ter de colocar, mais uma orientação, aqui eu vou colocar sempre a capa da área científica. Se eu estou em História do Fundamental 2, eu tenho que colocar aqui como imagem de fundo. Então o meu primeiro trabalho é chegar neste losango, aqui do lado direito diz logo assim, ó, imagem de fundo. Clico em imagem de fundo, vou na pastinha lá que nós falamos há pouco, não é, do material wiki, vou no Fundamental 2, que era assim, não é? E diz logo aqui, ó, capas, áreas científicas. Estão vendo? Clico, a minha é de História, clico, já está feito. Perfeito? Já está pronto o primeiro class point. O segundo class point, já entramos aqui na dinâmica de introdução. Muito bem. O que é que eu necessito de ter neste class point número 1? A capa do meu conteúdo. Tá bom? Então, ó, na mesma, imagem de fundo, só que agora eu vou na pastinha do meu conteúdo, Crash de 1929, e coloquei. Tá? Já tenho aqui a minha capa. Só que eu tenho que dizer que aula é que eu estou aqui criando. Se é aula 1, se é 2, se é 3, se é 4. Então eu preciso de criar dentro desta capa um elemento em texto. Então aqui no menu circular tem o T de texto. Ó, T, cliquei, já tem uma caixinha de texto, dou um duplo clique e vou colocar aula 1. Olhem só, aula 1. Vou até selecionar, dar um negrito, opa, aqui não sei um 1, vou colocar aqui um 1, vou colocar um pouquinho maior para criar aquele impacto visual e vou selecionar aqui na lateral uma cor que melhor se ajusta. Então eu vou selecionar um tom aqui dentro deste avermelhado e vou deixar no local que considero mais interessante. Por exemplo, será este. Aula 1. O que é que eu devo lembrar? Eu devo sempre selecionar os objetos, neste caso, e bloquear para ele não sair deste lugar, ok? Ai, mas eu quero ver como é que ele está, se a visualização vai ficar legal. Vem aquela ferramenta que eu tinha falado há pouco, que é quando eu clico no menu, aqui no cubo mágico, no menu do aplicativo, e se eu clicar em modo interação, eu vejo em tela cheia, só que aqui é modo interação, porque tem mais ferramentas além de visualizar. Ó, modo interação, já estou vendo como se verá aqui toda esta dinâmica, tá bem? Então já vejo a capa com a aula 1, beleza, achei interessante, posso nos 3 pontinhos sair do modo interação. Perfeito, já tenho a capa. Temos aí uma questão de
professor, que diz as imagens da capa podem ser criadas como autoria. As imagens, as capas, os menus, as imagens de fundo são todas enviadas pela Wiki, está bem? Que é para nós garantirmos esse padrão visual e estar em acordo com outros conteúdos já desenvolvidos. Então recebem esta pastinha como a que eu estou usando, está bem? E só vão colocando aqui toda esta dinâmica. Depois de termos colocado o primeiro, a capa, não é? O primeiro class point com a capa do tema, vamos precisar de ter o menu inicial, não é, Fernanda? Acho que esse já é o próximo. Fernanda está ali com tosse, eu vou dar seguimento. Vou no 2, vou aqui no 2 e vou colocar outra imagem. Oi, acho que me roubaste a partilha. Roubei, porque apesar da tosse já tinha recuperado aqui. Eu já ia. Precisamente a pergunta de customizar, como é que customizamos então estes menus que vimos de navegação lá no nosso conteúdo exemplo e em particular este menu inicial da aula, que conta já com os momentos de introdução e exploração. Como é que fazemos isso? Opa! Agora já estou compartilhando eu. Vamos lá. Então, como é que fazemos? Vamos ter que ter a imagem de fundo, que diz menu já. Então, vamos lá, menu. Vamos procurar, diz menu é esta. Beleza. E agora eu tenho que fazer o quê? Colocar os botões dos momentos desta aula, que nós sabemos que esta aula só tem introdução e exploração. Então, eu vou usar uma das imagens, os botões também são enviados pelo design. Então, grupo multimídia, inserir imagem, e ele pergunta qual é a imagem que eu quero colocar. Eu vou selecionar aqui em ícones, dentro da pastinha que passa o design, e vou selecionar um botãozinho que eles nos mandam. Eles mandam em diferentes cores, com sombra, sem sombra, enfim. Vou selecionar este. Perfeito. Gosto dele assim aqui. Isto depois é a dinâmica de cada autor. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, já tenho igual. Vou selecionar um e outro e vou alinhar, estão os dois alinhadinhos e perfeito. Já tenho dois botões aqui. Agora preciso que diga num introdução e no outro exploração. Também é imagem, inserir imagem. Vamos lá no material Wiki do Fundamental da minha área científica, diz momentos de aula. Olhem só, momentos de aula. Vou selecionar aquilo que melhor se ajuste, tá? Vamos imaginar que eu gosto deste que fica com melhor impacto, introdução, e agora vou buscar o que diz exploração. Dentro do mesmo, mesmo layout, exploração. Perfeito. Está criado. Muito bem, já tenho o menu inicial que me vai ajudar a orientar o professor no uso desta aula digital. Está bem? O que é que fica faltando depois? Que só vamos fazer no final. É pegar neste botãozinho e fazer aqui, olhem só, a hiperligação. Porquê é que eu devo deixar para o final? Porque nós só no final é que vamos saber exatamente onde é que vai parar cada um destes pontinhos. Está bem? Ok, então, clico, hiperligação, por exemplo, class point, vamos imaginar que é para o 3, ok? Eu coloco ali um 3, só para vocês verem, aplico, notificação de que foi criado o link, quando eu selecionar tudo e bloquear, se eu agora for, olhem só, ao modo interação, quando eu clicar aqui em introdução, tem que ir para aquele class point, não é isso? Cliquei e ele vai ter que mandar. Porque é que ainda não está? Porque ainda não está fechado, ok? Mas tem que mandar para o 3. Perfeito? Ele viaja para o class point seguinte. Está bem? Deu para pegar aqui a ideia? A hiperligação, como se faz em outros aplicativos que criam a possibilidade, então, de avançar entre uma página e outra. Está bem? Ok? Fernanda, acho que temos aí mais desafios. Temos precisamente agora a introdução, não é? Passamos deste ponto para a introdução e em que consiste esta introdução? Era aquela dinâmica que falávamos há pouco de motivação também do próprio aluno. E para isso precisamos de construir efetivamente uma página, não é?
ou um class point, e introduzir aí essa dinâmica. Vamos lá? Exatamente, eu vou, por exemplo, colocar a imagem de fundo só para deixar já prontinho, ok? E eu devo lembrar que vocês não precisam de fazer inserir imagem um a um. Se clicarem com o mouse do lado direito, tem duplicar, olhem só, duplicar, e ele já vem com tudo formatado de acordo com o que nós pretendemos, está bem? O que é que eu devo fazer? Na introdução, eu devo colocar, posso, por exemplo, colocar uma imagem, vamos imaginar que eu quero colocar uma imagem de exploração, então eu vou até aqui nos ícones e eu vou partir desta imagem, da análise desta imagem, ok? E eu preciso de lançar uma pergunta. Naquele que nós vimos era um vídeo, não é? Era o videozinho. Então eu aproveito esta imagem, vou colocar em texto a minha situação-problema. Então vamos imaginar que observe atentamente a imagem. Em 1929, a Bolsa de Nova Iorque entrou em colapso. E podia estar aqui criando uma dinâmica, entrou em colapso, descubra na aula de hoje as causas que levaram à Grande Depressão. Pronto. Agora eu vou customizar o texto, não é? Ele deve ficar, primeira orientação, o tamanho legível é entre o 20 e o 24, tá bom? Aqui para criar impacto vou até deixar no 24. Vou associar aqui uma cor, posso colocar a negrito, posso abrir a caixinha, olhem só, posso abrir a caixinha, deixar onde pretendo, posso mover e deixar da forma que achar mais interessante, ó. Vamos imaginar que eu quero aqui, posso trazer o botãozinho, olhem só que interessante também, selecionei o botãozinho de introdução, copiei, vou copiar, chego aqui, vou colar, ó, colar, só desbloquear porque ele estava bloqueado, opa, selecionar os dois, vou deixar aqui para saber que estamos na introdução e gero aqui a minha primeira problemática. O que é que eu devo fazer? Selecionar tudo e bloquear. Então, quando tivermos aqui na introdução, não é isso? Quando clicarmos em introdução, ele avança, opa, que está aqui a câmera, avança para a primeira interação que eu posso criar, ok? Tá bom? Saindo aqui do modo interação e criamos então aqui uma primeira dinâmica. Poderia buscar assuntos mais do cotidiano ou o que significa a palavra crise, podia criar aqui tempestade de ideias, ou seja, de acordo com a estratégia pedagógica que vocês definirem, devem concretizá-la então neste primeiro class point. Para depois, no class point seguinte, termos aí o novo desafio, não é, Fernanda? É isso mesmo. Este serve para motivar e engajar o aluno para o estudo do tema. Podem ser as tais curiosidades, o professor estava aí perguntando. E avançamos, no fundo, para um ponto, para o menu do testando, onde centralizamos aqui duas a três perguntas que vão ajudar o professor a entender o que é que os alunos já sabem sobre o tema, ok? Então, como é que fazemos este testando e qual é o objetivo deste testando, professor Helder? Exatamente, vamos lá. Ó, eu vou vou customizar primeiro um menu, como vamos ter duas questões. Vamos fazer duas questões. Eu vou deixar aqui a informação, aqui a informaçãozinha de testando, ó, sempre por inserir imagens e toda a dinâmica que nós já vimos lá atrás, ok? Então, de inserir imagem, aqui dá para avançar um pouquinho. Deixem-me só pegar aqui num testando. Vamos, opa, testando. Vou colocar este aqui. Opa,
testando, e vou dizer assim, vou dar uma orientação ao professor em texto, isto depois tem padrão. Verifique o que você já sabe sobre o Crash 1929. Para criar aqui uma interação. Vou colocar em 24, não é? Perfeito, podia customizar a cor e tudo mais. Verifico o que você já sabe. E agora vou ter dois botõezinhos. Um para a questão 1, outro para a questão 2. Então, ó, vamos lá nos ícones do próprio conteúdo. Agora vou usar um de diferentes e vou colocar ele menorzinho, um pouquinho. Ó, eu posso sempre customizar, tá? Aqui um. Vou fazer um copy e cola para garantir que eles ficam exatamente do mesmo tamanho. Perfeito. E agora vou colocar um texto dizendo aqui, vou colocar isto maiorzinho, negrito, posso deixar com uma cor diferente, questão 1, e aqui vou deixar a questão 2. E esta estrutura é muito importante porque ajuda os professores, é o comando também dos professores sobre o que eles vão fazer no seguimento da sequência pedagógica. E estas informações também muito importantes porque ajudam o professor a entender o que é que os alunos já sabem sobre o tema e muitas vezes permite logo ao professor ajustar a sua estratégia pedagógica, vendo que os alunos ou sabem ou não sabem sobre determinado assunto. Esse é um dos pontos muito importantes da nossa metodologia. Isso. E aqui nesta dinâmica que eu acabei de criar, deixei também aqui um comando. Orientação, os comandos ficam sempre com tamanho 14, dizendo clique nos botões para acessar às questões, se for no da introdução, se for de questões, se for de informações, clique para acessar às questões também. E depois fazem as hiperligações. E como é que vão criar as questões? Olhem só, para criarmos as questões, eu vou ter que ter aqui a imagem de fundo e eu vou ter aqui uma categoria de avaliação, ferramentas de diagnóstico. Vou, por exemplo, selecionar a escolha múltipla, clico 2 vezes e ele diz qual é a pergunta. Vamos dizer que a Grande Depressão, iniciou-se em, vamos imaginar que vou colocar aqui Londres, vou colocar outra opção de Nova York, vou colocar outra, Paris. Perfeito, seleciono a opção correta, selecionei, está pronta. Qual é a orientação? Pergunta, tamanho 20 ou 24 negrito e as opções tamanho 20, sem estarem a negrito. Isto depois no guia que vocês vão receber, tem lá tudo detalhado para vocês consultarem, tá? Tem as orientações todas. Temos aqui o texto e posso trazer o botãozinho também para deixar aquela carinha bonita. Olhem só, posso trazer o botãozinho, Ctrl+C, vou lá, Ctrl+V, e tenho aqui o botãozinho com o número da questão. E o que é que eu devo deixar também? A tipologia. Então, insiro imagem, inserir imagem, e lá no material wiki do Fundamental, ok, nós temos as perguntas de diagnóstico. Esta era de escolha múltipla, tipologia, eu vou deixar no lado direito em baixo, aqui depois tem outras com outras orientações, e a escolha múltipla, vamos aqui procurar, acho que o vermelhinho aqui fica mais bonito, perfeito, deixo aqui do lado, e tenho a perguntinha pronta para ser aplicada com os alunos. Mas acho que deveria, por exemplo, ter aqui um elemento que destacasse a pergunta. Posso vir em figuras geométricas, puxar um retângulo. Olhem só o que eu vou fazer agora. Vou puxar um retângulo, abrir o retângulozinho, por exemplo. Vou aqui em linha, vou colocar uma linha com este rosa, mais grossinha. E o preenchimento vou dar um tom de amarelo. Nossa, ficou à frente. Tenho que mandar para trás, organizar, enviar para trás. E vamos imaginar que eu considero que assim fica mais dentro do padrão. Temos a nossa pergunta criada. Seleciono tudo,
bloquear, está pronta a pergunta de diagnóstico. Tá bom? Tem várias tipologias, depois vão experimentar, desde ordenação, verdadeiro ou falso, sim ou não, desenvolvimento, preenchimento, seleção ou correspondência. Ou seja, são várias as opções que podem criar aqui enquanto questionamento. Professor Helder, vejo que temos ali um erro, não é? Iniciou-se, está ali um 0 a mais. Como é que eu consigo editar? Isso, muito bem. Então, ó, seleciono, perfeito? Selecionei. Olhem só, editar dados. Editar dados, vou lá. Iniciou-se. Clique fora, corrigir. Tá bem? Não tenho bem... como só clicar 2 vezes em cima? Porque é que não está deixando? Isso, porque é que não está deixando? Se eu clicar, como eu bloqueei não deixa, posso selecionar tudo, desbloqueio. Clique 2 vezes, agora sim, deixa editar direitinho. Perfeito? Ótimo. Vamos então ao próximo desafio. Sim. Já vimos então que existem múltiplas... Oi? Esta é a nossa plataforma e agora... Vimos então que temos diferentes tipologias, não é? De sim ou não, desenvolvimento, atividade interativa, interpretação, é isso que realmente vamos também preconizar, conseguirmos usar diferentes perguntas. Nas perguntas de escolha inicial, vamos então privilegiar o sim ou não e a escolha múltipla, não é? Nas atividades de diagnóstico e nos de aplicação. Mas todas as outras podem ser e devem ser utilizadas na exploração. Neste momento já temos a introdução feita com a motivação e o testando. Vamos avançar então para a exploração e vamos dar interatividade ao nosso conteúdo. Como é que vamos fazer isso, professor Helder? Vamos lá. Existem algumas ferramentas para criarmos interatividade. Eu agora até vou mostrar com o conteúdo já pronto para verem a dinâmica que é possível ser criada. Eu vou abrir aqui um conteúdo de ciências para verem aqui uma das ferramentas que é possível criar-se. Estão vendo aqui estes cartõezinhos que escondem informações. Isto é a dinâmica que nós vamos chamar de raspadinha. Eu vou mostrar primeiro já pronto para depois explicar como se cria. Helder, acho que alguém ativou o modo de juntos e provavelmente os professores não estão visualizando a partilha da tela. Podem confirmar, por favor, como referimos no início, alterar ali a exibição. Está todo mundo vendo? Vista do orador. O é clicar em exibir e colocar o modo de exibição em grade, se quiserem, que já também atualiza, tá bem? Tudo menos o modo juntos. Perfeito. Então, eu vou mostrar este já ativo e depois digo como é que se cria. Olhem só. Esta ferramenta, se formos em modo interação, vai permitir ao professor chamar o aluno e dizer, por exemplo, no sistema digestório, qual é este órgão aqui? E o aluno vai raspar para saber se a resposta que ele estava dando é a correta. Ou seja, criar estes cartõezinhos de raspa e ganha, não é? Do caso do raspa e acerta. Ok, como é que se cria isto? Vamos sair aqui para poder, então, explicar. Saí do modo interação, vou voltar lá na nossa aula e vamos imaginar que eu quero esconder aqui alguma informação. Eu venho sempre no mais, na ferramenta aqui do menu circular, e tenho as estrelinhas. Então aqui eu vou ter a possibilidade de criar raspadinha. Olhem só, raspadinha. Cliquei e eu tenho automaticamente este cartão cinza, que eu posso ajustar o tamanho, tá? Ok, posso ajustar o tamanho, então posso ocultar, por exemplo, partes de um texto, legendas de uma imagem, de um esquema, e eu posso criar essa informação. Então ficou prontinho ali o cartão, mas devo lembrar de selecionar e bloquear. Se eu agora for no modo interação, tenho lá o meu cartão de raspadinha,
clico na moedinha, ó, Grande Depressão. Perfeito? Temos então esta possibilidade que gera muita interatividade. Mas podemos também usar outras ferramentas. Outras ferramentas como, por exemplo, a cortina. Olhem só aqui, cortina. Temos uma cortininha que eu posso, por exemplo, ocultar informações, deixar ela pronta, dentro do layout que mais se adequa aqui ao meu texto. Vamos imaginar que eu quero que primeiro eles observem a imagem, ok? Posso adicionar aqui o comando de arraste para saber mais. Olhem só, arraste para saber mais. E depois o que é que acontece? Deixo prontinho. Em aula, modo interação, o professor clica e desvenda a informação. Então vai mostrando aí as informações. Então pensem, como vimos naquele exemplo do sistema solar, que posso ter textos com ideias-chave, tópicos, mas que eu vou mostrando de forma gradual, focando a atenção do aluno aqui no que está a ser explorado. Perfeito? Tá? Fernanda, acho que este desafio já está, acho que já tem mais desafios para mim. Temos sim. Entre as atividades interativas já vimos então a raspadinha, já vimos a cortina. Que mais atividades interativas é que podemos utilizar? Há uma que é assim mais confusa, que as pessoas têm algumas dificuldades, mas é aquela que nos permite estruturar a informação de texto mais completo em várias etapas. Como é que fazemos esse processo? Exatamente. Vamos imaginar que queremos explorar a informação de forma gradual, ou seja, eu tenho a informação, mas eu não quero que ela esteja logo visível. Eu quero que ela seja construída. Vamos imaginar aqui, ó, que eu quero, por exemplo, nas formas geométricas, tenho um quadrado, eu vou fazer assim e depois vou mostrar o exemplo. Primeiro vou mostrar aqui como se faz. Tenho um quadrado, tenho um triângulo. Opa, só que deixá-lo maiorzinho. Todo mundo está acompanhando, certo? Depois vou ter aqui um círculo. E depois vou ter vamos manter, um losango. Perfeito. Vamos imaginar que eu tenho estas 4 imagens, não é? Só que eu não quero que esteja tudo visível no momento que o professor, não é? Eu quero que seja apresentado uma por vez. Sempre que eu tenho essa necessidade, eu tenho uma ferramenta chamada camadas. Camadas. E como é que eu envio para as camadas? Ó, clico e envio nas camadas neste botãozinho. Por definição do aplicativo, tudo está na camada 0, na camada base. Então, eu só vou selecionar o que eu quero enviar para as camadas. Então, eu posso selecionar um objeto e mandar para a camada 1, este vou mandar para a camada 2, o círculo para a camada 3 e o losango para a camada 4. Opa, para a camada 4. E vocês dizem, nossa, Helder, mas nada desapareceu. Não, porque eu aqui ainda estou construindo. Aqui do ladinho eu tenho os quadradinhos das camadas. Olhem só. Clico e está tudo visível. Eu vou ocultar a 4, a 3, a 2 e a 1. Perfeito. Nossa, desapareceu tudo. O que é que acontece? Quando o professor está em aula, cubo mágico, modo interação, quando clicar nos quadradinhos, olhem só. 1, 2, 3, 4. Clica no 1, aparece que eu defini para o 1, no 2 para o 2, no 3 para o 3, no 4 para o 4. Perfeito? O que é que acontece? Se virmos no caso de um exemplo, aqui, por exemplo, eu consigo, olhem só neste conteúdo, o professor está explorando aqui sistema digestório constituído pelo tubo digestório e os órgãos anexos. Temos a indicação aqui do íconezinho que diz que tem 2 camadas. O professor vai na camada 1 e tem informação, vai na 2 e tem informação. Então, ele vai focando a atenção dos alunos realmente naquilo que ele está explorando. Não é, Fernanda? Acho que era esta parte mais de apresentação gradual que estávamos aqui neste desafio. Mais um. Exatamente. Então, o objetivo claramente é garantir aí a dinâmica progressiva. E falaste de algo que é muito importante, que é
auxiliar o professor que está a dar a aula a entender exatamente o que é que tem, o que é que pode efetivamente explorar naquele class point. Então, existem alguns ícones de usabilidade que nós vamos encontrar sempre nos nossos conteúdos. Alguns deles que permitem navegar ao longo dos diferentes class points, permitindo ao professor voltar ao início, retomar uma atividade, retomar uma determinada ação, e os mais informativos. Então, estes dois primeiros ali, a casinha e o regressar ao passo anterior, têm as tais hiperligações para o class point que queremos navegar a seguir, e outros, como estes inferiores, que indicam, por exemplo, quantas camadas é que um professor pode encontrar naquele class point, de forma a que ele não avance antes de explorar toda a informação que existe. Ou então, outros mais informativos, que indicam que aquilo é uma atividade para ser, existe ali uma pergunta para ser enviada aos alunos quando existem dispositivos móveis, e outras de usabilidade. Não é, Helder? Exatamente, eu vou mostrar aqui rapidinho, é muito simples colocar os ícones, ó. Eu só vou colocar os ícones quando tenho, por exemplo, aqui a introdução, o testando. Vamos imaginar, aqui eu vou colocar uma casinha, porque a minha ideia é que o professor, quando termina aqui as questões, volte lá para o menu inicial. Então, olhem só, inserir imagem, vamos lá na pastinha do material wiki, já temos do fundamental os ícones, ó, é inserir imagem, ícones, e aqui vamos colocar a casinha. Opa, está a casinha, não mexo no tamanho, vou colocar aqui, olhem só, e vou colocar exatamente como fizemos com os botões. Hiperligação para o class point, por exemplo, para o class point 2. Perfeito, ok, bloqueio o íconezinho. Quando o professor clicar lá, vai ser encaminhado lá para o menu inicial. Por exemplo, neste aqui, que era uma pergunta que vai ser de avaliação respondida nos tablets, tá? Ou nos celulares, enfim, ou seja, todas as questões que nós usamos esta dinâmica de questionamento, vamos colocar o ícone do computadorzinho com perguntinha, para dizermos ao professor que se ele tiver a versão avançada, ó, até vou deixar aqui que fica mais bonito, para darmos a indicação de que se ele tiver a versão avançada, ele pode enviar, era aquilo que perguntavam, não é, no vídeo, enviar a pergunta e vai receber lá nos dispositivos. Ok? Ou então, este que tinha estas camadas, não é? Que nós fizemos agora, eu vou deixar a informação de que esta página tem 4 camadas. Então, deixo a informação lá. Para quê? Ó, vamos ver aqui no caso prático. Assim, quando o professor estiver usando o conteúdo, vou usar agora aqui um exemplo já pronto, quando ele for, por exemplo, na exploração e estiver, avançando, ele vai tendo essas orientações, ó, casinha, voltou lá para o início, vou nas atividades, ó, casinha, voltaria para o início, estou nesta atividade, ok, tenho X, voltou para o menu, estou na 5, está-me dando a indicação de que esta perguntinha está desenvolvida para enviar para os tablets, ou seja, vamos dando estas orientações que ajudam realmente os professores a navegar pelo conteúdo, não é, Fernanda? É isso mesmo, e estamos mesmo a terminar, e quando terminamos, a verdade é que queremos dar essa indicação, não é? Então, o conteúdo, ele é dividido em várias aulas, não é? E por isso precisamos dar essa informação ao professor e ao aluno, não é? Que chegamos a um ponto final daquele momento. E podemos então criar uma página, podemos e devemos criar então uma página final em cada uma das aulas que produzimos no WeCreate, não é? Exatamente, ó, nós vamos ter, se estamos na última aula, vamos colocar que o conteúdo está concluído, são as imagenzinhas. Ou então, em todas que não a última, colocamos esta dizendo que continua. Colocamos só aqui um retângulozinho transparente para fazermos a hiperligação lá para o início.
Como é que é a o modo última? juntos foi ativado novamente. Provavelmente algum colega não está a ver, relembro, vista em grelha, tá bom? Isso. Ó, como é que eu coloco, por exemplo, se vamos imaginar que é a última aula, vamos, é sempre imagem de fundo, vamos no material wiki, lembrem sempre que está tudo lá. Ó, material wiki, fundamental 2 ou fundamental 1, e vamos ter página final, olhem só, página final, temos a do concluído ou do continua. Vamos imaginar que esta é a última, conteúdo concluído, vou Acho que não colocar estás aqui. compartilhando, Helder, desculpa. Não Acho que está, é não só dá o para modo ver juntos. sua tela. É o modo juntos. Opa, então eu estava aqui todo empolgado. Então. Vais ter que repetir aí. Eu vou fazer uma outra. Ó, vou acrescentar um class pointzinho, ok? É sempre imagem de fundo. Qual é a imagem? Vamos imaginar que é o último. A última aula, conteúdo concluído. Já está lá. O que é que eu devo fazer? Colocar o retângulo, olhem só. O retângulozinho em cima do voltar ao início. Vamos dizer que ele vai para o class point 1 e ele vai lá para o início de tudo, ok? E vamos só, em linha, tirar a linha, ó, aqui. Tiramos a linha, bloqueamos e ele está transparente. Se eu agora for lá no início, modo interação, clica em voltar ao início, olhem só, e ele voltou lá para o primeiro class point que nós criamos. Perfeito? Sempre o último class point com a página final, orientando se o conteúdo ainda continua ou se ele já terminou. Quer dar essa orientação aí ao professor, não é, Fernando? Exatamente. E por fim, agora é que é mesmo o fim, falávamos há pouco relativamente à importância também do plano de aula e de darmos estas dicas aos professores na sua produção. O software tem já uma dinâmica que permite criar o plano de aula de forma automática, que gera um PDF no final do conteúdo da aula estar pronta, com informação que nós vamos adicionando nos diferentes class points e que ajudam depois a formar aí um plano de aula. E como é que essa estrutura existe? Ela está, então, aí no lado lateral, não sei, Helder, se quiseres aí demonstrar, já no lado, na lateral, é possível ir acrescentando pontos à medida que vamos construindo, que o software depois faz o plano de aula final. Isso, vamos imaginar esta aqui, que temos uma pergunta, tipo de estratégia, vou dizer que aqui é questionamento, vou até dizer que é uma questão, por exemplo, questão de escolha múltipla, ok? E a Sayonara falava no início uma coisa muito importante, que é as notas. Eu posso é deixar notas, estão aqui, ó, neste botãozinho, clico e posso deixar notas para orientar o professor, está bem? Nesta primeira fase, não se assustem com o plano de aula. O foco é o conteúdo, é a criação dos slides, que já sabem que não é slides, são os class points. O foco é nesse, e o plano de aula, nós, na primeira vez que vocês fazem, que concluem, nós fazemos, até para vocês terem esse apoio, verem, e depois vamos fazendo aí gradualmente para garantir que vocês vão ganhando essas competências, está bem? Ou seja, aqui só para vocês saberem que tudo isto depois é possível também fazer, não é, Fernando? Isso, exatamente. O objetivo era claramente mostrar-vos aí essa dinâmica e explicar-vos que o professor tem sempre esta informação adicional de forma rápida, de forma bem intuitiva. E o mais importante de tudo é que, concluído o trabalho, está na hora de subir a aula à plataforma, não é? E avisarmos lá, enviarmos lá o e-mail à nossa equipe pedagógica que o conteúdo está produzido e que pode ir então para validação. Como é que subimos a aula à plataforma, Helder? Já sabemos que é aqui no cubo mágico, enviar aula. Quando fizermos enviar aula, ele pergunta se queremos mesmo enviar, dizemos que sim.
Para onde é que ela vai ser enviada? Ela vai ser enviada, então, para a nossa plataforma. Vocês vão receber também o link, tá? De acesso ao EWA Wikialphabet, ecossistema Wikialphabet, e vocês vão ter acesso, então, à nossa plataforma. Eu vou só mostrar aqui onde vai parar o conteúdo de vocês e onde vocês podem baixar aulas para terem exemplos, está bem? Então acessam com as mesmas credenciais, têm acesso aqui a esta interface e vocês vão se focar no mundo laranja e no mundo rosa, está bem? Então, ó, no mundo laranja, área pessoal, meus documentos, vêm parar aqui, este do dia 26/11, exatamente, que nós demos formação no 15/10 e eu dei o mesmo nome. Aqui, Crash de 1929 e foi o que eu acabei de subir, tá bem? Se eu vier aqui, tenho toda a possibilidade. Quero baixar, porque a Sayonara disse que eu já tenho uma versão corrigida, como é que eu baixo? Aqui em baixar conteúdo, seleciono a aula que quero baixar e clico em baixar e ele vai atualizar lá no Create, tá bem? Mas como é... Sim, Fernanda. Muito importante, a plataforma comunica, a que está instalada no vosso computador e esta base online, ela comunica, por isso não precisam de apagar os conteúdos aqui na plataforma, tá bom? Quando nós subimos uma aula, ele automaticamente substitui exatamente aquela aula que nós estamos subindo, ou seja, fazemos uma nova versão, fazemos uma alteração, fazemos uma melhoria, quando subimos e enviamos a aula, ele vai substituir a que já está na plataforma, não é necessário apagar, porque ela é automaticamente substituída, tá bom? E estou a avisar isto porque se apagarem na plataforma, depois vão tentar subir e o sistema vai dar erro, porque não vai localizar essa base, tá bom? Estejam atentos a isso, não precisam de apagar na plataforma, basta substituir que o sistema faz automaticamente a substituição. Exatamente. Por isso, pela comunicação, é que era aquela nuvenzinha que falei lá no início. Ó, quando sobe, está tudo verdinho, por isso é que ele já apareceu aqui na plataforma. Fica a dica também, o desafio para vocês de virem em conteúdos, WeContents, e tem aqui os níveis de ensino, por exemplo, Fundamental 2, tem as áreas científicas, por exemplo, Ciências Naturais, Biodiversidade, e aquilo que vocês encontrarem como aula digital, tá? Vocês podem clicar e baixar para terem aqui alguns exemplos para vocês verem como é que foi criado, tá bem? Se clicarem em baixar, selecionam as aulas e vão ter acesso então à aula lá nos meus conteúdos. Lá nos meus conteúdos. Perfeito? Deixamos também essa dica que assim vocês conseguem baixar e conseguem também verificar a metodologia que foi usada, alguns exemplos, para também se inspirarem e terem algumas ideias, não é, Fernanda? É isso mesmo. E agora o grande desafio, não é? Não é para ti, é para os nossos professores de criarem então o vosso conteúdo. Para isso, recuperando lá o nosso fluxo de trabalho, o primeiro passo é instalarem a plataforma, não é? Para poderem-se já ir ambientando, isso é o primeiro passo técnico. O primeiro passo pedagógico e muito importante é então preencherem este roteiro de planejamento de conteúdo que tem aqui já esta divisão dos pontos fundamentais, indicarem qual a área disciplinar, qual o ano, qual é o nome que querem dar ao conteúdo, o número de aulas em função da abordagem que querem tratar, elencarem os objetivos pedagógicos, ou seja, a BNCC já está associada, não é? Quando nós atribuímos uma temática, mas os objetivos específicos daquele conteúdo nós pedimos para vocês pensarem, não é? Pensarem e colocarem neste roteiro, relembrando que aquilo que vocês preencherem aqui neste roteiro
vai servir de copia e cola lá para aquele chapéu quando iniciam na plataforma. Depois nós definimos aqui estes por média 3 aulas, não é? Mas temos então o nome da aula, identificar quais os objetivos que querem trabalhar nestas aulas em específico e depois elencarem aqui exatamente os tópicos, sobretudo os tópicos de exploração, por exemplo, são muito importantes, ou seja, dar-nos aqui indicações à nossa equipe pedagógica como é que vão trabalhar este tema que vos vai ser atribuído. Assim que fecharem o vosso roteiro, enviam então para o e-mail, a nossa equipe irá analisar, devolver e também o vosso CML, ou seja, a parte gráfica, aquela pastinha gráfica, ficará disponível assim que ficar também o planejamento concretizado, de forma a conseguirem avançar já com a produção completa. Até lá, estes são os primeiros passos. Também podem ir já explorando a plataforma e vendo as dinâmicas, mesmo que não tenham ainda as imagens gráficas, não é? Já podem ir mexendo nos diferentes botões e entendendo como é que a plataforma funciona, ok? Helder, não sei se queres deixar um último... Sim, mas essa dinâmica é mesmo importante estruturar e garantir que o primeiro passo é o roteiro, validou e dão seguimento. Não é, Sayonara? Sim, pessoal, olha, eu já criei o grupo aqui no WhatsApp, já compartilhei lá o template desse planejamento do ensino fundamental. Lá tem o link do Drive, que vocês também vão ter lá tudo que o Helder comentou, que é o CML, que é a capa, menu e layout de vocês. Vocês são muitos, então vai ser, eu vou avisando, vocês vão receber um e-mail, né, avisando que a capa, menu e layout de vocês ficaram prontas, que qual o tema de vocês. A gente ainda tem, já está lá o link da tabela, que vocês vão ver todos os temas, cada professor vai recebendo um tema aos poucos. Então, entregou um conteúdo, a gente dá um próximo tema para vocês, enquanto a gente corrige o que vocês enviaram. E assim a gente vai criando um ciclo. A gente tem um certo período aí para correção, a gente tenta entregar o mais rápido possível, e aí vai fazendo esse ciclo. Qualquer dúvida, eu criei o grupo lá. O Helder já falou, lá no grupo eu vou colocar o link do Skype, para vocês acessarem toda segunda, quarta e sexta. E é isso, pessoal, é pôr a mão na massa agora, e aí a gente está aqui disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, se vocês quiserem me chamar no privado, conforme eu falei, o envio na plataforma é por conteúdo, mas qualquer dúvida a gente está aí aberto para tirar qualquer dúvida de vocês. O primeiro conteúdo é mais difícil, porque a gente sai da zona de conforto, né, que o Helder falou, mas depois vai tranquilo, vocês se adaptam, né, às ferramentas e tudo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é questão mesmo aí de se adaptar e conseguir aí fazer um material de qualidade para os nossos alunos aí. É isso. E tem os plantões... E tem os plantões para esclarecer as dúvidas. Lembrem sempre, segundas, quartas e sextas, lá o time está prontinho, disponível sempre para vocês. Fernanda, acho que vai mostrar aí um vídeo, não é? Isso, ia passar só o vídeo de um projeto para entenderem também como é que isto tudo funciona. Está aqui uma dúvida também da professora Maria, perguntando se o número de aulas por conteúdo é pré-determinado. Não, ele é efetivamente definido de acordo com o tema e trabalhado, não é? Ou negociado. Vocês podem propor, a nossa equipe pode dizer, não, mas pode explorar mais uma aula, ou se calhar não vale a pena aprofundar tanto, e há este diálogo também entre as equipes dentro daquilo que é as vossas expectativas e também aquilo que é a nossa necessidade em termos de sistema completo, ok? Muito bem, então eu vou concluir aqui partilhando um vídeo para que possam entender que tudo isto é efetivo, é real e a diferença é feita nos nossos projetos. Só um momentinho que não partilhei com o som.
e sem som não tem a mesma unidade. Quero dizer que estou muito feliz, né? A plataforma veio para contribuir muito com o meu trabalho. Vai? Já tá. Fernanda, parou o som, Fernanda. É o microfone. Ok. Esse conhecimento que nós estamos tendo aqui é maravilhoso, está sendo uma grande oportunidade e as crianças estão amando. Torna as aulas super criativas, super lúdicas, a participação dos alunos, a aprendizagem, e eu acho que o caminho é esse e nós só temos que crescer muito com isso tudo. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar trabalhando na educação com essa tecnologia em minhas mãos. Eu gostei muito da experiência em sala de aula, os meninos são muito participativos, eles gostaram muito, interagiram, parece que até aprenderam mais e lembram mais. A aula digital foi muito interessante porque promove a participação das crianças, elas ficam muito mais interessadas em aprender, agrega muito conteúdo, é de grande valor para o aprendizado deles. Trabalhar com essas aulas é muito gratificante, os alunos interagem de forma mais prazerosa, as nossas aulas ficam enriquecidas. Eu estou amando. Excelente ferramenta, interação dos alunos ótima, eles veem na tela, isso que dá vontade, né, deles de aprender. Então, meu muito obrigada. Gostei muito porque é uma nova forma de ensinar para as crianças de uma forma lúdica, né? Então é muito bom, adorei. Bom, foi muito interessante, foi gratificante também, porque tivemos oportunidade de mais conhecimento, mais uma ferramenta de aprendizagem. Muito boa aula, ao mesmo tempo a gente interage com os alunos e assim, valeu demais, eu aprendi também um pouco mais, muito bom mesmo. Vocês gostaram, gente? Muito bem, e assim ficamos a agradecer a vossa disponibilidade. Fomos aqui um pouquinho mais além do tempo previsto, mas acho que valeu a pena esta interação e poderem entender este brilho nos olhos destas crianças ao fazermos esta magia em sala de aula. E contamos agora com vocês aí para preparar os nossos materiais para a gente estar aí, né, com conteúdo de qualidade para as crianças, né, pessoal? Isso mesmo.
Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Já criei um grupo aí do WhatsApp, já mandei o link para a grande maioria de vocês, para vocês instalarem no computador de vocês. Qualquer problema, segunda-feira a gente está dando suporte aí no processo de instalação do software. Podem me chamar aí segunda-feira. Perfeito? Deixa eu falar mais uma dica, Sayonara, desculpa. Quando forem fazer o processo de instalação, executem o instalador como administradores, tá bom? Porque por causa da ativação da licença, ela é importante para dar tudo certinho, tá? Lembrem-se desse ponto. Ok. Sim, sim. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Bom Tchau, final de gente. semana. Tchau.